Deus. Você está feliz com Jesus? Estou falando baixo? Você está feliz com Jesus? Amém. Eu estou feliz com Jesus, né? Hoje são 2 de janeiro de 2022. 2/1/2022. Eu estou vendo que tem visitantes aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã, nenenzinha sua. Sejam bem-vindos, certo? E é muita alegria para a gente entender que se estamos aqui é porque Deus tem nos sustentado, amém? O nome dessa igreja é Ebenezer, né? Uma família para pertencer. Mas Ebenezer foi Samuel, ele quando assume ali sendo juiz de Israel, ele coloca uma pedra entre 2 cidades e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem te ajudado. O teu vizinho e diz assim, e a sua resposta tem que ser: nos ajudou. Como minha amada esposa, né, para os visitantes, sou pastor William aqui, estou pastor aqui, vou te falar aqui muitos avisos, né, e eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, né, já curva, de virose, que a gente sabe que, né, porque senão não fica tudo problema. Deus age em cima do problema, né? Deus, ele faz daquela coisa que é coisa como ferramenta para ele. Você também é um improvável, mas improvável transforma e ele faz o milagre através dos, assim como muitos homens na Bíblia, né? Que nós escolhemos é o mesmo do ano passado. Vamos falar sobre, mas eu queria, antes de falar de primícias, falar de primícias do princípio. Eu queria que você primeiro abrisse comigo aí, antes de tudo, em Provérbios. Alguém na transparência me ajuda aí, na NVI, por favor. Capítulo 3, do 9. Provérbios, capítulo 3. O pessoal da internet hoje, já avisei no grupo, mas não está tendo um probleminha na transmissão, mas eu acredito que eu vou falar ali com o irmão Paulo César. Amanhã a gente coloca ele no YouTube, tá certo? Para os irmãos assistirem. Capítulo 3, versículo 9, está na transparência também. Papel ou em celular, tá aí. Eu queria ler todo mundo junto. Honre o Senhor com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ficarão plenamente cheios e os seus de vinho. Vamos, bota aí na versão agora aí, Nova Almeida atualizada, pode ser? É isso aí? Honre o Senhor com os seus bens e com de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente lugares transbordarão de vinho.
mas a mesma coisa. Primeiros frutos significa primícias, significa primeiros frutos. Hoje, o que a gente pode aprender é o que é primícia. O que é primícia? A palavra de Deus. Primícias são primeiros frutos. Vou debruçar aqui e falar muita coisa sobre isso, como nós falamos, e vamos falar. Falando sobre primícias. Eu não vou me... Nós estamos Santa Ceia hoje. E eu queria que você abrisse também em Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Todo mundo conhece, né? Criou os céus e a terra. Amém? No princípio, os céus e a terra. Se você prestar atenção, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, a gente vai entender que primeiros frutos e de primícias tem a ver com tudo que está ali em Gênesis. Gênesis, a primeira coisa que Deus faz, ele cria, e ele cria céus e terra. Já percebeu? Que aí tem uma primícia aí? Deus, ele faz o quê? Primeiro o quê? Fez ele fazer a terra. Quando você ora o Pai Nosso, como é que você ora? Que venha o teu reino, assim na terra como é a terra, que determina como vai ter que ser o céu. É o céu que determina aqui na terra. Então aí nós já vemos o quê? Um primeiro fruto, é Deus ensinando o nosso comportar, como deve ser a nossa vida aqui. Jesus ensina isso. O Pai diz céus e terra, ele cria céus e terra. A Trindade cria céus e terra. O Filho ora dizendo: o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A primeira coisa que a gente leu no versículo anterior, honra. Honre a Deus. Honre a Deus com... Ou seja, então a primeira coisa que a gente aprende aqui é: a quem eu devo dar honra? A gente aprende logo pequeno. E mãe para o quê? Acha que é diferente no céu? Você é o criador de tudo? Deus é o criador de tudo. Deus é o Pai. Deus é o Pai soberano. Deus é o criador. Ele é o autor. Se existe você, se existe eu, com orelha, com 2 olhos, com Deus, Ele nos criou. E o que devemos a Ele? Que o vê até vai morrer. E ele voam com 2 rosto e com 2 eles cobrem os pés. Sabe o que é isso? E eles começam a dizer: Santo, 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 poderoso.
Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que no céu a criatura, ela tem até um temor de estar na presença do Criador, mas por honrar aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez os celestes, como também fez os habitantes terrestres. Ei, meu irmão, você pensa que ou sua mãe ou seu pai escolheu ter você, do cabelo que você tem, ou sem cabelo como eu, né? Não, irmãos, foi Ele que te escolheu, até para que nós estivéssemos aqui nessa noite, estarmos aqui nessa noite, foi Ele. Talvez a minha vontade, a sua vontade, se fosse a nossa vontade mesmo, você queria estar em outro lugar. Ah, mas eu estou aqui, pastor. Não estou querendo falar disso. Eu estou dizendo, talvez você esteja aqui, às vezes, por uma obrigação, ou por talvez coisa para fazer. Ei, não, irmãos. Eu lhe digo uma coisa, quando você aceitou a Jesus e o Espírito Santo veio habitar dentro do seu coração, sabe o que acontece? Os seus princípios. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se não foi isso que acontece no seu coração, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, tá bom de você rever os seus princípios, tá bom de você rever os seus primeiros frutos, para glorificar o nome dele. Ei, eu vou te dizer nessa noite algo. Ei, Ele nos criou a glória dele. Você entende a importância disso? Você entende por que você está aqui? Você está aqui não para assistir um culto, para cultuar. Você veio aqui para honrar. Você veio aqui para adorar. A quem? Aquele que fez os céus e a terra. Se os anjos, seres celestiais, conseguem adorar a Deus, quem somos nós para ficarmos de boca fechadas, calados na presença dele? No mínimo você tem que dizer: santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Agora você me pergunta assim, pastor, Deus, Ele quer honra? Você acha que Deus quer honra, irmãos? Pergunta ao seu vizinho assim: você acha que Deus quer honra? Vou melhorar a pergunta. Você precisa da sua... Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele é autossuficiente. Deus, Ele é Ele em si mesmo. Ele é Deus. Tem um hino que a gente fizer, Ele é Deus, Ele é Deus, se a porta abrir, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, continua sendo Deus. Ou seja, meu irmão, Ele é Deus. Não importa se você acredita ou não acredita, Ele também é Deus. Não importa se você diz assim: ah, não, se eu não acredito, desculpa te dizer, meu irmão, mas Ele existe, quer você queira ou não queira. Ele é Deus, Ele é o soberano.
E o interessante, olha para o teu vizinho assim, ele é bonito, né? Ou ela é bonita? Porque somos imagem desse Deus. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus. E um Deus como esse, que é soberano sobre tudo, é onipotente, é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele não precisa da minha honra e nem da tua honra. Mas por que o senhor está falando em honra, pastor, se Ele não precisa de honra? Precisa da sua honra, mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa honrá-lo. Não porque ele precisa da sua honra, mas você honra ele porque você precisa honrá-lo. E quando você honra a Deus, sabe o que acontece? Ele nos honra. A gente está falando sobre primícias e primeiros frutos, porque é uma coisa que a gente está iniciando um ano. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você começou? Orando, de joelho aqui, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E depois do dia 1º? No dia 2 não precisa mais honrar? No dia 3 não precisa mais honrar? No dia 4 não precisa mais honrar? Só o primeiro dia, é isso? Não. A nossa vida, e o próprio Jesus, ele fala para a gente: primeiro, olha a premissa de novo: buscai primeiro o reino de Deus. E em segundo lugar, o quê? A sua justiça, e as demais coisas no céu. A gente quer logo pular para acrescentar, né? A gente não quer falar sobre a justiça, né? A gente nem quer falar sobre o reino. Senhor, pula tudo isso aí, já é. E não é assim que funciona. Porque com Deus funciona com princípios, com primícias. Se você não der o primeiro lugar a Ele, Ele não pode. Gente, pastor, sendo abençoado aí, ei, meu irmão, peraí, pode ser abençoado ou pode ter recursos de uma outra forma, mas a minha Bíblia, que é soberana, e isso aqui é um princípio, eu honro a Deus com as minhas primícias, e Ele faz o quê? Ele enche os meus celeiros, Ele enche os meus lagares. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho aprendido muito com essa palavra de primícias. Eu tenho aprendido que primícias não é apenas uma atitude apenas, mas é uma adoração. Porque o meu líder falou que eu tenho que honrar a Deus, eu vou ter que honrar. Não, isso tem que nascer. Está entendendo? Coisa que é para ser vibrada. Vamos aqui passear aqui nos personagens da Bíblia. Não fez quando ele venceu a guerra com Sodoma e Gomorra. Ele exerceu um princípio de dar dízimo. O pastor vai falar sobre dízimo? Não, estou falando de princípios. Ele deu a primícia daquela vitória que ele teve. A quem? Quem era o rei que estava ali? Melquisedeque, que foi o quê? Abençoá-lo. Ou seja, princípio da bênção, você dá e você recebe. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus. É dando que se, não é recebe para dar. A gente diz: eu vou abençoar os pobres. Não, irmão, você abençoa logo os pobres para ser abençoado. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: quando foste visitar um dos meus pequeninos, quando você honrou, abençoou um dos pequeninos, não é?
Tiago diz que a verdadeira religião é o quê? É aquela que o quê? Que ajuda órfãos e viúvas. Meu irmão, o que é religião para você? É religare, né? A Deus. Ei, o que Cornélio fez? Cornélio foi atraiu quem? Pedro para a casa de Cornélio, por quê? Por causa das ofertas que ele dava e das orações que... Irmãos, eu quero te dizer uma coisa para você: tudo que você fez, ou tudo que você dá, tudo que você ora, é visto pelos céus. Mas eu quero também dizer uma coisa: tudo que você deixa de fazer, deixa de orar, também é visto pelos céus. Zerou a outra? Ei, maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus do que a sua vida, maior é Deus do que tudo aquilo, porque Deus, é interessante que a palavra de Deus, ela se explica. O Espírito Santo de Deus, ele entende como você ora. Você já chegou num local onde você ora e você não sabe nem falar? Já chegou a situação na sua vida que você não consegue nem falar com Deus? Aí sabe o que você faz? Você só... A palavra de Deus diz, tem resposta até para isso. O choro é tão grande, o sofrimento é tão grande que você não tem nem palavras para falar com Deus. Mas Ele interpreta. Diz a palavra de Deus que o quê? Que o Espírito Santo, ele interpreta a sua oração e ele leva ao Pai, e o Pai atende, porque o Pai te ama, o Pai nos ama. Os personagens que eu queria te trazer nessa noite era Daniel. Logo no começo do seu livro, ele chega na Babilônia. Ele chega como um cara famoso, é isso? Um youtuber famoso, foi isso que ele chegou lá? Né? Falasse na linguagem dos jovens, né? Não, irmãos. Ele chegou como escravo. E ele foi o quê? Só que ele era uma pessoa dotada de alguns entendimentos. Então ele foi para o palácio. Mas ele, para gerar um princípio e gerar uma honra ao seu Deus, não se corromper com os manjares do rei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Princípio de honra. Ele estava colocando em risco a vida dele, sim ou não, irmãos? Sim, porque era uma desobediência direta ao rei. Mas ele disse, dos eunucos, e diz, nos alimenta só com legumes e com águas, com frutos, como nós seremos mais inteligentes e mais saudáveis de que qualquer outro. Irmãos, ele fez isso por honrar quem? Bora, irmão, você está aqui comigo? Ele fez isso para honrar quem? Honrar Deus. E Deus honrou ou não honrou Daniel, irmãos? A palavra de Deus diz que eles estavam mais corados e mais inteligentes do que os... Você está entendendo? O princípio da honra? O princípio da honra e a primeira premissa que você tem que entender é honrar a Deus. Uma das palavras que está em paralelo com honrar a Deus é amá-lo. É por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo é o quê? Igual amar o próximo como a si mesmo. Então, como é que Deus quer a minha honra? A tua honra. Deus, ele quer a tua honra forçado. Bárbara. Honrar. É assim que Deus faz, irmãos? Não. Acabei de dizer que é
Recebe, sim ou não? Então isso serve para Deus. Dá para poder ser honrado. Então, recebi uma bênção, pode ter certeza que é Deus te honrando para que você possa honrar. Vou perguntar uma coisa, lá no princípio ainda em Gênesis, Adão tinha a Deus? Não, mas Deus plantou um jardim e colocou o homem lá, sim ou não? Para o quê? Para receber. Princípio de dar para receber. Deu tudo aquilo. E a palavra de Deus diz, para o homem, domine sobre tudo. O homem será igual a nós, vai dominar sobre tudo. Está lá escrito. O que Deus te deu? Ele te deu tudo. Ele te colocou no jardim. Ele nos colocou no jardim, ou Adão, ou te colocou aqui na terra. Ele te colocou, talvez na sua família, que talvez não seja mais perfeita. Ele te colocou, talvez, num ciclo de amizade. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele te deu a vida. O sopro que está passando, esse ar que enche o teu pulmão, isso é dado por Deus. Quanto você paga pelo oxigênio que você respira? E você está respirando. Sabe por quê? Porque Deus te deu. Agora, por que Deus te dá? Ele te dá para que você possa. Uma pessoa que a coisa boa, certo? Porque escândalo pode ser uma coisa ruim ou coisa boa. Eu já falei no... Meu irmão, Davi, ele tem uns salmos que a gente assim, rapaz, Davi aqui estava inspirado. Sonda, conheces o meu pensamento, prova-me. Está vendo como é que Davi, ele diz, quem é Deus? Estão falando de coisas aí de mais de 3.000 anos atrás, eu acredito, 3.000 anos atrás. Davi se expressando para Deus. E eu quero... Quantas poesias ou hinos você escreveu para Deus? Seu particular para Deus? Davi escreveu quase, eu acho que não são todos os salmos dele, né? Mas uma boa parte dos salmos, que são 150 salmos, Davi escreveu boa parte delas. E era um homem perseguido, foi perseguido muito tempo. Era um homem que tinha tarefas, ocupado era ou não era Davi? Mas Davi, ele tinha tempo para... Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você já escreveu alguma carta para alguém? Porque hoje nós estamos na geração das mensagens, né? Digita ali a mensagem, já mandou, né? Antigamente, né? A gente ia para o correio, né? Selava, botava no correio, para aquela carta chegar na pessoa. Hoje, meu amigo, você, em poucos segundos, você manda uma palavra, uma frase, ou uma carta. Mas eu queria fazer um desafio com você nesse mês de janeiro. Escreva uma carta para Deus com aquilo que você tem no seu coração. Porque, meu irmão, a gente falou aqui também no dia 31 sobre o que? Deixar para a próxima geração. E eu quero perguntar para a geração. E aqui eu posso fazer uma ligação e dizer... Faça uma carta para o seu filho, faça uma carta para a sua família, faça uma carta para a sua esposa, faça uma carta, deixe algo escrito, né? A gente diz assim, eternize isso, deixe lá guardado, sei lá, em algum canto, para um dia, quando seu filho, ou sua filha, ou alguém vê, ela desfrutar daquilo que você escreveu. Mas voltando aqui para Deus, honre a Deus com algo. Faça algo diferente em 2022.
Como você pode honrar esse fazer para honrar esse Deus? Provérbios, ele diz: honre a Deus com os primeiros frutos. Foi isso que nós lemos. E o que é o primeiro fruto? É aquilo que é mais importante para você. É aquela primeira. Entrar isso na segunda mensagem, mas eu queria que você entendesse uma coisa: a Deus. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa mais importante para nós honrarmos a Deus. Meu irmão, é incrível, né? O tempo tem consumido o nosso consumo. É uma TV consome, tudo consome o nosso tempo. Chegou um tempo na minha vida que eu era desse jeito, irmãos. Eu estava assim, dizendo: Senhor, não tem tempo não. Não tem tempo, Senhor, para me debruçar aqui. E eu sempre gostei de acordar cedo, irmãos. Eu acordava umas 4:30 da manhã, todos os dias, né? Tomar ali o meu café, 4:30, e eu ia para o Hora 1. Eu sei que eu já não custa nada falar. E eu ia assistir o Hora 1 da Globo, né? Ia lá, assistir. Aí Deus pegou o Espírito Santo, eu sempre dizia essa desculpa: Senhor, eu não tenho tempo para ti, não tenho tempo para debruçar, Senhor, na tua palavra, para estudar a tua palavra. E Deus disse o seguinte: me dá o teu Hora 1. Aí eu: que Deus? Me dá o teu Hora 1. Aí eu: mas Senhor, é o único momento que eu tenho para me informar de tudo e tal, porque o trabalho era corrido. Aí Deus disse assim: me dá o teu Hora 1, porque eu vou te provar que as mesmas notícias estão sendo dadas sempre. Aí eu fiz uma prova com Deus. Tá bom, Senhor, em um mês eu não vou assistir o Hora 1, para me ver o que acontece, o jornal. Aí eu peguei e deixei passar um mês, sem ir lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando. Aí depois de um mês, irmãos, exato, eu fui ligar o Hora 1. Foi a mesma notícia que eu recebi naquele mesmo dia. Negócio de futebol, aí papapá, e não sei o quê, e tal, e tudo. Aí eu: não, peraí, meu irmão, eu estou sendo manipulado aqui, eu estou perdendo o meu tempo, podendo estar ganhando o meu tempo com o meu Criador. Sabe o que eu fiz? Cara, irmão, você pega um gosto e você já emenda, né? A gente tem até um projeto aí, no ano passado, nós fizemos o quê? Em 3 meses ler a Bíblia toda, sim ou não? Foi assim, não foi? A Márcia esqueceu de dar esse aviso, né? Nesse mês a gente vai querer ler em um mês, é isso? Em 2 meses, ler o Novo Testamento todo. Quem topa aí, irmãos? Ler o Novo Testamento todo em 2 meses. Quem é que topa? Vamos lá? Vamos fazer isso aí. Novo Testamento, não é a Bíblia toda em 3 meses não, que alguns não conseguiram cumprir. Vamos ver se a gente consegue cumprir o Novo Testamento. Mas voltando para a mensagem, com o que você tem honrado a Deus? É tempo? Analisa. Começo do ano é bom a gente se analisar com o que eu tenho gastado o meu tempo, e com o que eu posso preencher o meu tempo com as coisas de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: não precisa você fazer muita coisa, mas a melhor coisa é: leia a palavra. Leia a palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa que transforma a nossa vida. A única coisa que transforma a vida de um homem e de uma mulher se chama a palavra. Pastor, isso aí eu já vi muito pastor pregar. Isso é um princípio. Isso é uma primícia. Ele criou o quê?
No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o segundo? Haja. Ele disse ou não disse? Vamos lá, bota aí. Disse Deus. Ele disse o que, irmão? Ele expressou uma palavra. Haja luz. E houve luz. João entendeu tão bem isso, que ele diz, em 1 João, capítulo 1. O que está escrito lá? No princípio era o verbo, e o verbo, o que era desde o princípio, é porque está na NVI, bota na NAA, é João capítulo 1, não é 1 João, desculpa, é o Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, travou? No princípio era o verbo, e o verbo, que bota na NAA, Nova Almeida atualizada. No princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era palavra. Palavra. Quando você está lendo a palavra, você está lendo Deus. Você está entendendo o negócio? E o que o Satanás, o inimigo tempo, com todas as outras coisas. Ah, mas eu tenho que cuidar de menino, eu tenho que mandar menino para colégio. Você pode dar desculpa que você quiser. Deus, ele não vai atender naquele grande dia. Aí você vai dizer, eu estava levando meu filho para o colégio, Deus. Aí ele vai dizer, não vos conheço. Pô, você não me conhece, como é que eu lhe conheço? Você não teve tempo para mim, como é que você vai exigir com Deus? Um dos princípios que eu queria trazer da honra é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos mudar um pouquinho? Vamos tirar esse nome caminho e vamos colocar, sabe o quê? Tempo. Vamos lá? Entrega o teu tempo ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu tempo ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Honre ao seu Deus com o seu. Honre a Ele com o seu tempo, comendo da sua palavra. O que ele fala para a gente? Quando for falar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus, o Deus que te vê no secreto, te responderá. A gente diz assim, eu nunca ouvi falar, irmãos. Primeiro, talvez porque você não leu a palavra ainda, e em segundo lugar, talvez porque você não entrou no seu quarto, porque a resposta dele para a nossa oração é através do que? Do secreto. Ele fala ao seu coração, palpita no nosso coração, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que levar uma palavra, eu tenho que mandar uma palavra para alguém. Sabe quem é que fala isso? Fala no teu secreto? É Ele que fala. É Ele que fala no nosso secreto. Você está entendendo que a gente estamos falando de princípios e de primícias aqui? Daniel, foi porque Daniel era bonito, irmão, que ele diz assim, não vou cumprir isso através do Espírito agindo na vida dele. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele era bonitinho? Não, irmão, porque o Espírito habitava na vida dele. Mas como o Espírito vai habitar na sua vida se você não dá tempo para que o Espírito penetre e queime a sua vida como fogo?
tempo para Deus, para que Ele possa agir no nosso coração, e isso é através da oração. Se não tiver oração, se você não tiver tempo de oração, e isso é uma primícia, Deus, Ele não vai poder se mover na sua vida. E você acha que Deus, Ele não quer te dar sabedoria? Tiago já diz: pede a Deus sabedoria, que Ele te dá de boa vontade. Irmãos, o que está faltando, a gente tem, a gente só não está gerenciando bem. Então aqui você viu nessa noite, eu já estou encerrando essa parte da palavra, e eu queria que você, nesse momento, eu queria que você refletisse na sua vida. Se a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, não seria diferente como hoje. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. A Bíblia diz, e nós já falamos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu queria que você entregasse nessa noite, curvando a sua cabeça, e você dissesse: Senhor, Tu és o Deus do tempo. Para o Senhor: Senhor, Tu é dono do meu tempo. A palavra de Deus, ela nos contar os nossos dias. Sim ou não? Sim, né? Mas pede ajuda ao Espírito. Me ajuda a contar. Que tudo que nós formos fazer, que a gente faça pedindo, perguntando a Deus o que vamos fazer. Vamos fazer diferente em 2022. Senhor, eu não quero tomar. Senhor, me ensina esse princípio, Pai, me ensina essa primícia. Me ensina a te dar a obediência de te ouvir antes de agir. Não me deixe, Senhor, fazer, Senhor, como o Senhor fizer Adão. Ouviram a criatura dizer que coma o fruto e comeram. Não coisa, eu posso te consultar e dizer: eu posso, Senhor, fazer isso. Eu posso lutar essa guerra, Senhor, tomar essa atitude. Senhor, eu posso investir nisso. Senhor, me ensina, me ensina, Senhor, a tratar com o meu tempo, Senhor. Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa noite, te pedir perdão, Senhor, porque talvez, Senhor, não te... Senhor, talvez faltou, Senhor, mais da nossa parte, ó Pai, Senhor, dizer não dê tempo. Deus, olha para Deus, oração. Nós te pedimos, amigo Espírito Santo, sonda-me, há em mim algum caminho mau, me tira agora desse caminho, Senhor, e me coloca na eternidade, onde teremos, Senhor, todo o tempo para contigo. Meu irmão, você estará de eternidade a eternidade com esse Deus que é contra o tempo. Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, te honrar nessa noite pela tua palavra. A palavra, Senhor, ela nunca volta vazia. A tua palavra, Senhor, ela tem um princípio, Senhor, e ela tem um alvo a ser atingido. Em mim, que essa palavra atinja a mim,
e que eu possa ser uma pessoa diferente, mas a partir de hoje. Senhor, eu quero, Senhor, nesse momento, Senhor, apresentar talvez esse irmão, essa irmã que chegou aqui, talvez ainda não se entregou a Ti, ou não entregou o seu caminho a Ti, Senhor. Deus, Tu que sonda corações, Senhor, na porta do coração. E a Tua palavra também diz, Senhor, que se nós abrirmos a porta conosco, e a gente vai cear contigo, Senhor, que nessa noite, Senhor, esse irmão, essa talvez esteja no online, abra o teu coração nesse momento, deixe Jesus entrar na tua vida. A maravilhosa graça, o maravilhoso amor que inunda as nossas vidas, que é o próprio Jesus. Senhor, risca, Senhor, o nome, Senhor, desse irmão do livro da condenação, da morte. E escreve, Senhor, nesse exato momento, o nome dele no livro da vida, Senhor, onde o Senhor, eles também desfrutarão da eternidade para sempre contigo. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer